Joia. Então, meu nome é Amanda, sou médica anestesiologista aqui em São Paulo e foi-me dada a tarefa de falar um pouquinho sobre neuroanestesia para vocês. Obviamente, é impossível resumir toda a neuroanestesia em uma aula de 1 hora, então é uma aula introdutória, que talvez gere até mais dúvidas do que respostas, mas que eu espero que pelo menos suscite um pouco de curiosidade, mostre para vocês o quanto que é complexo e, ao mesmo tempo, interessante esse assunto. Então, a neuroanestesia ela vai abranger diversas subespecialidades ali da neurocirurgia e também da neuroradiologia intervencionista. Então, a gente pode fazer neuroanestesia para tumores do sistema nervoso central, para trauma crânioencefálico, para epilepsia, para aneurismas e malformações arteriovenosas, para hidrocefalia, neuroradiologia intervencionista, que são aqueles procedimentos que são feitos em sala de hemodinâmica, com catéteres arteriais, embolizações, arteriografias, por exemplo. Neurocirurgia funcional, como, por exemplo, o implante de um DBS para melhorar os sintomas da doença de Parkinson. Também é dividido entre a neurocirurgia e a ortopedia, na verdade é compartilhada, a cirurgia de coluna vertebral, os traumas raquimedulares, e outro mundo também é bem diferente, é a neurocirurgia pediátrica. Então, a gente vai começar essa aula com um caso clínico. Então, cada um de vocês foi escalado para uma neurocirurgia. Vocês são anestesistas, chegaram no centro cirúrgico aí 7 da manhã e o nome de vocês está numa neurocirurgia. E o caso vai ser esse. Paciente de 30 anos, sexo masculino, previamente rígido, 1,80 m. Desculpa pelos erros ortográficos, eu achei que a aula era 7h30 e eu estava fazendo exatamente esse slide e fui escrever rápido, depois eu corrijo. Então, paciente com 1,80 m, 70 quilos, apresentou-se no centro cirúrgico para uma exérese de um tumor cerebral em região frontotemporal, com história de crises convulsivas e alteração do comportamento, apresentando, naquele momento, rebaixamento do nível de consciência e, um pouquinho antes dele rebaixar, ele estava queixando há vários meses de cefaleia. Então, esse é o nosso paciente. E o que a gente vai fazer? Isso gera várias dúvidas. Então, na hora que eu fui montando, eu fui pensando em várias questões assim que poderiam surgir em relação a esse paciente. Por exemplo, eu vou solicitar vaga de UTI? Eu vou solicitar reserva de sangue? O que eu vou ver nos exames desse paciente? Que técnica anestésica que eu vou escolher? Algum dispositivo vai ser colocado nas vias aéreas? O que a gente vai ter que verificar antes de induzir esse paciente? Qual que é a importância da pressão intracraniana? Que medicamentos não anestésicos podem ser necessários? Como eu vou induzir esse paciente? Que acessos venosos, arteriais vão ser obtidos? Vai ser possível manipular esses acessos ou obter novos acessos durante a cirurgia? O que é importante no posicionamento desse paciente? É importante colocar termômetro, manta térmica? Para que vai servir uma gasometria arterial nesse caso específico? Se a gente pegar uma artéria, uma pressão arterial invasiva para ver a pressão, onde que a gente coloca o transdutor dessa pressão arterial invasiva? Como que a gente vai ventilar esse paciente? Quais os alvos de pressão parcial de gás carbônico?
Quais os alvos de pressão arterial? Qual que é a importância da osmolaridade dos fluidos infundidos? A gente consegue ajudar a melhorar o campo para o cirurgião? A gente consegue ajudar a proteger o cérebro desse paciente? E na cirurgia, quais momentos que são mais dolorosos? Tem alguma coisa que dá para ser feita? A gente precisa se preocupar com a duração dos medicamentos? A gente pode estubar esse paciente em sala? E o que a gente faz quando ele acordar? E se por um acaso ele não acordar? Então, são muitas dúvidas, muitas questões e muita coisa que a gente tem que pensar antes de uma cirurgia dessas. Aqui foi talvez uma das melhores imagens que eu consegui encontrar rapidinho do que seria o cenário dessa cirurgia. Então, a gente vai ter o quê? Os neurocirurgiões na cabeça, uma cabeça completamente coberta, só com aquela região que vai ser operada exposta, o paciente todo coberto e com os campos cirúrgicos, você vai estar do outro lado ali da barreira que eles colocam com o campo cirúrgico. Geralmente, nesse caso, se o paciente estiver deitado em decúbito dorsal horizontal, os braços vão estar rentes ao corpo, difícil acesso aos braços, difícil acesso à via aérea, e tudo isso a gente tem que pensar na hora de planejar o que a gente vai fazer nessa cirurgia. Então, agora a gente começa a aula em si com alguns conceitos importantes, algumas informações que talvez vão ajudar a gente a começar a responder essas perguntas. Alguns conceitos são meio chatos, alguns são difíceis de entender, e se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, pode perguntar, porque realmente na primeira apresentação desses assuntos, as coisas ficam um pouquinho abstratas, às vezes um pouquinho complicadas de serem entendidas. Então, vamos lá. O que é importante? Os neurônios, eles são células com alto consumo de oxigênio. Esse consumo de oxigênio, a gente usa a sigla CMRO2 para consumo. O suprimento sanguíneo cerebral corresponde a 15% do débito cardíaco. E o objetivo principal na neuroanestesia é suprir a demanda neuronal de oxigênio. Então, é garantir que o seu cérebro fique sempre bem oxigenado. E como você vai fazer isso? Com uma oxigenação adequada, com uma hemoglobina adequada e com uma pressão de perfusão cerebral adequada. Sempre que a gente fala em neuroanestesia, a gente tem que lembrar desse conceito de pressão de perfusão cerebral, que é o quê? É a nossa pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, você subtrai uma da outra, e essa PPC é realmente a pressão que vai estar fazendo a perfusão do cérebro. E é muito importante a gente manter essa pressão em níveis adequados durante a cirurgia para garantir que esse cérebro esteja bem oxigenado. Outro conceito muito importante é o de complacência craniana. O crânio, ele é um espaço fechado, ele é totalmente protegido pelos ossos do crânio. Então, um aumento em qualquer um dos seus componentes vai causar uma elevação da pressão intracraniana, a não ser que seja compensado pela redução de outro componente. Então, por exemplo, não é que nem uma barriga que a gente tem um tumor abdominal e ele vai crescendo e o abdômen consegue ir aumentando paulatinamente o seu volume, consegue comportar uma massa com um volume grande. O cérebro não, ele é totalmente fechado. Então, se qualquer coisa cresce lá dentro, vai obstruir, vai comprimir as outras coisas. E o crânio, ele tem 3 componentes principais. O primeiro é o cérebro e as membranas, que correspondem a 78% do volume intracraniano.
O segundo é o líquido cerebroespinhal, o líquor, que intracraniano a gente tem cerca de 75 ml. E o último componente é o sangue, com volume sanguíneo de cerca de 50 ml. Então, qualquer um desses componentes, se ele aumentar, ele vai causar um aumento da pressão intracraniana. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Um tumor ou um edema, que é o caso do nosso paciente, que ele pode ter um tumor e um edema peritumoral. Então, é um aumento de massa encefálica, no caso. Pode-se acontecer também um aumento do volume sanguíneo, por vários motivos que a gente vai ver depois, tanto dentro dos vasos, quanto, por exemplo, fora dos vasos, no caso de uma hemorragia intracraniana, ou de um trauma crânioencefálico com hematoma epidural ou subdural, então a gente tem um aumento do componente sanguíneo. Ou a gente pode ter um aumento do líquido cefalorraquidiano. Um exemplo é a hidrocefalia. Esses 3 aumentos, eles vão levar ao aumento da pressão intracraniana. Então, novamente, o crânio ele vai ter baixa complacência. Se algum dos componentes cranianos aumentar, por exemplo, no caso do nosso tumor, o líquor ele é deslocado para o saco tecal espinhal e o sangue é descomprimido das veias cerebrais distensíveis. Só que isso tem um limite. Então, você consegue suportar um pouco de aumento de algum componente craniano. A partir de um certo ponto, acaba essa complacência. Então, pequenos... Aqui, esse gráfico, que no começo dele, você consegue elevar um pouquinho do volume sem elevar tanta pressão. Então, você ainda tem complacência. A partir de um certo momento, não tem mais para onde ir. Então, pequenos aumentos de volume levam a grandes aumentos de pressão. E é quando o paciente vai começar a ter realmente sintomas de hipertensão intracraniana. Então, a gente pode ter, por exemplo, um aumento do volume sanguíneo cerebral. Aqui, no caso, o sangue dentro dos vasos mesmo. Por quais motivos? A gente pode ter um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, então está indo muito sangue, ou uma redução da drenagem sanguínea. O sangue está lá e não consegue sair. Esse último caso aqui, só voltando, esse último caso aqui de o sangue não conseguir sair, por exemplo, o paciente está com o pescoço muito lateralizado. Então, a jugular fica comprimida e você não consegue drenar bem o sangue venoso. Ou o paciente está num cefalodeclive muito importante, numa posição de Trendelenburg, e está quase ali de ponta cabeça, e também tem muito mais dificuldade de vencer a gravidade e melhorar essa drenagem sanguínea. Em relação ao fluxo sanguíneo cerebral, tanto o fluxo muito baixo quanto o fluxo muito alto vão ter problemas. O baixo fluxo sanguíneo cerebral vai levar à isquemia cerebral. E o alto fluxo sanguíneo cerebral vai acabar levando a um aumento do volume de sangue no cérebro e a um aumento da pressão intracraniana, que também a gente não deseja. Então, o neurocirurgião, ele consegue interferir no volume da massa encefálica, por exemplo, fazendo uma exérese de tumor ou drenando um hematoma, e no volume do líquor, por exemplo, fazendo uma derivação ventrículo peritoneal no caso de uma hidrocefalia. O anestesiologista, ele vai conseguir interferir principalmente no volume e no fluxo sanguíneo cerebrais, que é o que a gente consegue fazer de forma farmacológica. A gente não consegue operar de forma farmacológica, tirar tumor, esse tipo de coisa. Mas a gente consegue interferir na parte sanguínea e melhorar a oxigenação desse cérebro. Então, agora a gente vai ver alguns fatores que interferem no fluxo sanguíneo cerebral, que é essa área, esse componente que a gente consegue atuar. Então, o que vai interferir no fluxo sanguíneo do cérebro?
a pressão arterial e a autorregulação da resistência vascular, a taxa metabólica cerebral, a pressão parcial arterial de gás carbônico e de oxigênio, os medicamentos anestésicos, vasodilatadores, vasopressores e a viscosidade sanguínea. Outro conceito que é muito importante em neurocirurgia é a autorregulação. Então, o cérebro tenta sempre deixar o fluxo de sangue constante, não importa a sua pressão arterial. Então, se a pressão arterial estiver alta, a gente vai ter uma vasoconstrição para diminuir o fluxo. E se a pressão arterial estiver baixa, a gente vai ter uma vasodilatação para conseguir aumentar o fluxo. E isso para manter o fluxo sempre constante. Só que essa autorregulação nos indivíduos saudáveis, ela só varia entre 50 e 150 milímetros de mercúrio de pressão arterial média. Em níveis mais baixos ou mais altos que isso, ela já não consegue ser efetiva. Então, se a pressão arterial média estiver menor que 50, vai ter hipóxia. E se a pressão arterial média estiver acima de 150, vai ter um aumento do fluxo, com aumento de volume sanguíneo e aumento da pressão intracraniana. Só que várias situações patológicas podem levar à perda dessa autorregulação. Ela não vai funcionar tão bem. Por exemplo, os tumores, geralmente na região próxima do tumor, trauma crânioencefálico, AVC, malformações arteriovenosas, aneurismas rotos, tudo isso vai modificar essa autorregulação e pode ser que nesses casos, variações de pressão arterial levem a mudanças importantes no fluxo sanguíneo. Outro conceito que também é muito importante, que confunde um pouco com a autorregulação, é o conceito da taxa metabólica de oxigênio cerebral e no que ela está ligada com o fluxo sanguíneo. Então, o que acontece? Toda vez que acontece um aumento da atividade neuronal no cérebro, ela está acoplada com o fluxo sanguíneo cerebral. Então, se você aumenta o metabolismo do cérebro, automaticamente você vai aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, tendo também essa consequência de aumentar o volume de sangue e aumentar a pressão intracraniana, que é uma coisa que a gente não deseja no paciente que está com hipertensão intracraniana. E no caso do metabolismo cerebral, 40% dele é para homeostase celular e 60% dele é para atividade eletrofisiológica do cérebro. Os medicamentos conseguem diminuir até um certo ponto o metabolismo. A partir desse ponto, a única coisa que consegue diminuir mesmo o metabolismo é a hipotermia, que não é assim tão fácil de se aplicar, porque a hipotermia também tem muitas consequências negativas. E é muito importante saber que a taxa metabólica cerebral ela é elevada em situações como hipertermia e convulsões, as quais devem ser evitadas, principalmente nesses pacientes. Um outro fator também importante que modifica o fluxo sanguíneo cerebral é o gás carbônico. Então, se a gente hipoventila o paciente, a gente vai aumentar o gás carbônico no sangue, e esse aumento de gás carbônico vai causar uma vasodilatação cerebral, vai aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, vai aumentar o volume de sangue no cérebro e pode levar ao aumento da pressão intracraniana. E o oposto acontece no caso da hiperventilação. Se a gente hiperventila o paciente, a gente vai diminuir a pressão parcial de gás carbônico, a gente vai causar vasoconstrição cerebral, a gente vai diminuir o fluxo sanguíneo cerebral e a gente pode levar à hipóxia cerebral.
Outro fator um pouco menos, não menos importante, mas que a gente vê acontecer um pouco menos, é o da pressão arterial de O2. Por quê? A pressão arterial de O2 tem que estar bem baixa, o paciente tem que estar saturando menos que 90%, que geralmente é uma pressão arterial de oxigênio menor que 60 milímetros de mercúrio, para acontecer alguma alteração no tônus vascular. Então, se o paciente passa a ter uma saturação menor que 90, também vai acontecer uma vasodilatação com aumento do fluxo sanguíneo cerebral e um aumento da pressão intracraniana. Então, a gente não pode deixar esses pacientes ficarem hipoxêmicos. E mais um fator é a viscosidade sanguínea. Um hematócrito um pouquinho mais baixo, ele pode reduzir a viscosidade sanguínea e melhorar o fluxo sanguíneo. Só que, se baixar muito o hematócrito, a gente pode reduzir o conteúdo arterial de oxigênio e, portanto, a entrega de oxigênio para o cérebro. Então, é sugerido um hematócrito entre 30% e 34%. Agora a gente começou a entender um pouco que fatores que a gente pode modificar para melhorar a pressão intracraniana. Porque se a gente conseguir deixar esse fluxo normal, nem tão alto, nem tão baixo, a gente consegue manter uma pressão intracraniana mais adequada e uma oxigenação mais adequada. E agora vamos falar um pouquinho sobre neurofarmacologia. Nesses procedimentos neurocirúrgicos, o melhor indicador do desfecho é o exame neurológico. Então, é muito importante a utilização de medicamentos sem efeitos sedativos residuais, quer dizer, medicamentos anestésicos cujo efeito acaba rápido, depois que termina a cirurgia, para conseguir que o paciente desperte e a gente consiga fazer a avaliação neurológica precoce. Então, tendo em vista isso, tendo em vista todos os outros fatores que a gente viu, agora vou citar algumas drogas, não todas, usadas em anestesia, e o que elas fazem no cérebro. O Propofol é uma das drogas mais importantes e mais utilizadas em neurocirurgia, e ela é muito importante, porque ela causa redução da pressão intracraniana, redução do consumo de oxigênio e redução do fluxo sanguíneo. O problema do Propofol é que se o paciente estiver com uma pré-carga inadequada, por exemplo, estiver hipovolêmico, ou se a dose for muito elevada, ele pode diminuir a pressão arterial média. E se a pressão arterial média ficar muito baixa, lembrando que a perfusão cerebral é a pressão arterial média menos a pressão intracraniana, isso pode reduzir a pressão de perfusão cerebral. Então, às vezes, é necessário corrigir a pressão arterial com drogas para combater esse efeito deletério do Propofol. Ele deixa o cérebro responsivo ainda ao gás carbônico, então vai vasodilatar com um aumento de gás carbônico, vai vasoconstrigir com diminuição do gás carbônico, e ele mantém a autorregulação do fluxo de acordo com a pressão arterial do paciente. O etomidato, ele é interessante porque ele é estável do ponto de vista cardiovascular, então ele causa muito menos hipotensão e depressão cardiovascular que o Propofol, o que é interessante em pacientes cardiopatas ou pacientes vítimas de trauma, por exemplo, para evitar que a pressão caia. E ele também consegue diminuir o consumo de oxigênio, ele é um vasoconstritor cerebral, consegue diminuir o fluxo sanguíneo cerebral e, portanto, a pressão intracraniana. Ketamina. Ketamina em neurocirurgia é uma droga controversa. Ela, em tese, ela aumenta a taxa metabólica cerebral global. Nos pacientes com autorregulação intacta, ela pode levar a um aumento desproporcional do fluxo sanguíneo cerebral em relação ao aumento da taxa metabólica.
E a elevação ou não da pressão intracraniana vai depender do uso de outros anestésicos e da pressão arterial de gás carbônico. Então, a ketamina é tida como uma droga que aumenta a pressão intracraniana, mas isso vai depender de como está o paciente, com o que você combinou a ketamina, que dose de ketamina, que velocidade foi feita essa ketamina, como que está o CO2 do paciente. Às vezes, uma dose baixa de ketamina numa infusão contínua, num paciente que está todo otimizado, não vai fazer muita diferença. Então, existe toda essa controvérsia. Os opioides, eles são bem neutros, assim, em relação ao cérebro. A importância, assim, deles é que é essencial evitar a dor nesses pacientes, porque se o paciente sente dor, ele vai ter um aumento da resposta simpática e vai ter um aumento da pressão intracraniana por conta da elevação da pressão arterial. Se ele tiver um trauma, uma doença cerebral tão importante que leve à perda da autorregulação. Um exemplo é o traumatismo crânioencefálico, por exemplo, perde a autorregulação, então, se aumenta a pressão, aumenta o fluxo, aumenta o volume de sanguíneo e aumenta a pressão intracraniana. Então, é importante que esse paciente não sinta dor. Os opioides também reduzem a concentração necessária de agentes voláteis, e eles são conhecidos por apresentarem um efeito mínimo sobre a pressão intracraniana, o efeito é mais indireto. Benzodiazepínicos. Eles têm atividade anticonvulsivante, que é interessante nesses pacientes. Eles levam um efeito sedativo residual que pode afetar o exame neurológico. O mais utilizado é o midazolam. Ele reduz o consumo de oxigênio, reduz o fluxo sanguíneo cerebral, mas não afeta a pressão intracraniana. Outras drogas que são utilizadas são os bloqueadores neuromusculares. Dependendo da cirurgia, o paciente tem que ficar todo imóvel, por exemplo, uma clipagem de aneurisma. Ele precisa estar completamente imóvel para que esse aneurisma seja corretamente clipado. E algumas outras cirurgias não pode ser utilizado o bloqueador neuromuscular. Por exemplo, cirurgias que usam monitorização motora do paciente para ver se está tendo alguma lesão de algum nervo, às vezes em cirurgia de coluna vertebral, você consegue testar as raízes nervosas, se tem alguma, se está muito perto de alguma raiz nervosa, e isso precisa do movimento. Então, o paciente não pode usar bloqueador neuromuscular. Entre os bloqueadores neuromusculares, a gente tem a succinilcolina, que tem a sua controvérsia também em neurocirurgia, porque ela leva aquelas fasciculações, aqueles tremores, e isso pode causar um aumento transitório da pressão intracraniana e do fluxo sanguíneo cerebral. Alguns bloqueadores, como o atracúrio, podem levar a um aumento da histamina, e se for usado em altas doses, pode causar vasodilatação cerebral e aumento da PIC. E essa histamina também pode causar hipotensão, reduzindo a pressão de perfusão cerebral. Outra polêmica de neurocirurgia são os anestésicos inalatórios. O problema deles é que todos eles são vasodilatadores e podem aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e, assim, podem aumentar a pressão intracraniana. Só que esse efeito pode ser compensado pelo fato deles diminuírem o consumo de oxigênio. Então, eles têm esse efeito oposto. Geralmente, tudo que diminui o metabolismo também diminui o fluxo sanguíneo. No caso dos inalatórios, não, são efeitos inversos. Eles diminuem o consumo de oxigênio, que é legal, só que eles aumentam o fluxo sanguíneo, que não é legal. Só que esse aumento do fluxo sanguíneo, ele é pouco significativo em concentrações baixas de inalatórios. Então, dá para usar inalatório em concentração baixa. E o único inalatório que não reduz o consumo de oxigênio é o óxido nitroso, que não é adequado para neurocirurgia por diversos fatores. Ele causa náusea e vômito, ele aumenta espaços aéreos. Então, se você tem um pneumoencéfalo, você faz uma embolia aérea, alguma coisa, ele aumenta o tamanho dessa bolha e pode piorar o problema. Então, geralmente, não é utilizado em neurocirurgia.
E, por último, a gente vai falar um pouquinho sobre anestesia para craniotomias, no caso, para esse tumor. Então, levando tudo isso em consideração, quando vai ser feita uma craniotomia, a gente tem objetivos importantes. Então, a gente precisa manter uma pressão de perfusão adequada para esse cérebro. Então, lembrar que pressão de perfusão cerebral é a pressão arterial média do paciente menos a pressão intracraniana. Geralmente, o valor que precisa ficar, essa diferença, é cerca de 60 milímetros de mercúrio. Se você imagina uma pressão intracraniana, sei lá, normal, 15, você ia ter que fazer essa subtração. Então, se você tem 75 de pressão arterial média e 15 de pique, você já tem os 60. Agora, se você tiver uma pressão intracraniana muito alta, por exemplo, se você consegue colocar um catéter para medir a pressão intracraniana e ver que ela está aumentada, está acima de 20, aí você vai ter que fazer essa subtração e deixar o paciente com uma pressão arterial média que seja compatível com a pressão intracraniana dele, de modo que a diferença seja em torno de 60. Isso é bem importante de se manter para o paciente. Então, você não pode deixar o paciente com uma pressão arterial média de 60, se ele está com uma pressão intracraniana de 25, porque você está causando uma hipoperfusão cerebral. Também, manter o fluxo sanguíneo cerebral adequado, nem muito alto, nem muito baixo. Evitar o inchaço cerebral e conseguir, de preferência, um despertar rápido para permitir a avaliação neurológica. Então, é muito importante controlar a pressão intracraniana e evitar maiores elevações para prevenir períodos de baixa perfusão e melhorar o campo cirúrgico. Se a pressão intracraniana está muito alta, o cérebro ele fica inchado, ele fica visivelmente inchado. E isso dificulta até mesmo a técnica cirúrgica, dificulta para o cirurgião conseguir colocar os afastadores e acessar a região do tumor. Isso pode causar até mais trauma por conta dos afastadores. Então, a gente conseguir deixar o cérebro mais relaxado, a palavra que a gente usa é relaxado, mais murchinho, é importante. Então, se o paciente tiver com uma pressão intracraniana maior que 13, a probabilidade de inchaço cerebral é elevada. Em pacientes com tumores supratentoriais, que são tumores que envolvem os hemisférios cerebrais, a autorregulação cerebral e a reatividade ao gás carbônico geralmente vão estar mantidas, vão estar normais, contanto que o tumor tenha menos que 40 centímetros cúbicos e o desvio de linha média seja de 5 milímetros ou menor. Se o tumor for muito grande, aí já começa a ter risco de ter alteração da autorregulação e da reatividade ao gás carbônico. E algumas coisas que a gente pode fazer para controlar a pressão intracraniana. Deixar o paciente encefaloaclive, porque vai drenar melhor o sangue pelas jugulares. Evitar a hipercapnia, como a gente viu, se o gás carbônico ficar alto, vai vasodilatar e vai aumentar a pressão intracraniana. Evitar a hipoxemia, como a gente também já viu, se a saturação estiver menor que 90%, o paciente também vai vasodilatar e aumentar a pressão intracraniana. Evitar qualquer obstrução da drenagem venosa, então, evitar que o pescoço fique muito lateralizado, isso comprima a jugular. Evitar uma PIP muito elevada na ventilação mecânica, porque se a PIP estiver muito alta, isso aumenta a pressão intratorácica e acaba diminuindo a drenagem sanguínea pelas jugulares. E evitar dobras ou obstruções do tubo traqueal, que também vai deixar ali o pulmão armado, o ar não vai conseguir sair, e isso vai diminuir também a drenagem venosa. Algumas drogas podem ajudar na diminuição da pressão intracraniana. Por exemplo, o manitol. O manitol ele vai ser efetivo quando algum grau de integridade da barreira hematoencefálica estiver mantido em uma porção significativa do cérebro.
Porque se a barreira hematoencefálica estiver totalmente rompida, um trauma crânioencefálico muito extenso, pode ser até que ele faça o efeito contrário. A dose vai variar de 0,25 a 1 grama por quilo, e deve-se interromper o manitol se a osmolaridade sanguínea alcançar 320 miliosmóis para evitar a lesão renal aguda por hiperosmolaridade. E precisa ser uma infusão realizada de 10 a 15 minutos, porque se for muito rápida, pode vasodilatar e aumentar a pressão intracraniana. O manitol também tem várias outras particularidades, ele puxa sangue para dentro dos vasos sanguíneos, então ele pode aumentar muito a volemia, se o paciente for cardiopata, pode levar uma sobrecarga hídrica, uma congestão pulmonar, esse tipo de coisa, mas em termos do cérebro, ele ajuda a diminuir a pressão intracraniana por esse efeito osmótico dele. A furosemida. Os diuréticos de alça podem aumentar os efeitos do manitol e reduzir o inchaço cerebral rebote que pode ser causado pelo manitol no caso de uma barreira hematoencefálica com problemas, né? Ou de uma infusão muito rápida. Eles aumentam a excreção de água, ajudando a manter um gradiente entre o compartimento intravascular e o parênquima cerebral através da barreira hematoencefálica. Então, tira a água do vaso e a água passa do parênquima cerebral para o vaso, diminuindo o volume do parênquima cerebral. Aí, do vaso pode ser drenado. Inibe também canais de cloreto das células da glia e dos neurônios, reduzindo sua capacidade de aumentar a quantidade de água no intracelular. Comparando o Propofol com inalatórios, concentrações iguais, equipotentes, de Propofol e Sevo, a redução do metabolismo cerebral é igual. O acoplamento entre o fluxo sanguíneo e o consumo de O2, nessas doses, considerando uma dose baixa de sevoflurano, vai ser mantida. A autorregulação do fluxo sanguíneo em relação à pressão arterial ela é prejudicada com altas concentrações de sevoflurano, isoflurano e desflurano. Então, isso torna o Propofol mais indicado em casos de redução da complacência intracraniana. Então, se o paciente vai fazer uma neurocirurgia e ele tem algum problema que já está levando a um aumento da pressão intracraniana, por exemplo, o nosso paciente que tem um tumor com efeito de massa, isso torna o Propofol mais indicado. Se fosse uma cirurgia para alguma comorbidade, algum problema que não tivesse esse efeito, por exemplo, uma cirurgia para epilepsia, talvez, poderia ser feito inalatório em doses mais baixas. Os esteroides, eles podem ser utilizados nos casos de tumor cerebral. Em trauma crânioencefálico, eles não têm indicação. E eles podem ajudar a reduzir a pressão intracraniana através da redução do edema e da permeabilidade da barreira hematoencefálica, porque a área peritumor, ela fica edemaciada e os corticoides podem ajudar nisso. E eles não são adequados para o controle agudo da hipertensão intracraniana. Isso é feito com o manitol, talvez com a furosemida. No caso dos corticoides, eles devem ser administrados 48 horas antes da cirurgia e mantidos. Outra coisa que é interessante das craniotomias é que elas podem ser feitas em várias posições, dependendo de onde está o tumor. Então, é muito importante a gente saber onde está o tumor e saber que posição que o paciente vai ficar, porque cada posição tem a sua particularidade. Então, muitas são feitas em decúbito dorsal horizontal, geralmente com os braços rentes ao corpo. Algumas são feitas em decúbito ventral, e a gente tem toda a preocupação com os olhos do paciente, nariz, orelha, onde que a gente vai posicionar tudo, evitar lesão nas protuberâncias ósseas em todas as posições. O ventral é bem complicado porque você não consegue ter nenhum acesso ao rosto do paciente, então ele precisa ficar muito bem posicionado. E existem as cirurgias, geralmente infratentoriais, ali que envolvem trocoencefálico, cerebelo, que podem ser feitas com o paciente sentado. E essas exigem cuidados muito específicos em relação a essa posição.
porque a pressão, o paciente vai estar sentado, então a pressão no cérebro vai ser muito mais baixa que a pressão que a gente está medindo na altura do coração. Então, muitas vezes a gente precisa deixar a pressão arterial desse paciente ainda mais alta por conta do efeito da gravidade, existe um risco de embolia aérea nessa posição, existem lesões específicas de posicionamento, então isso é muito importante nesses casos. E aqui alguns aspectos práticos em craniotomias, esses foram tirados do livro Longenecker, de anestesia. Utilizar a monitorização básica, é indicado pegar um catéter de pressão arterial invasiva para coletar gasometria e para monitorizar continuamente a pressão arterial. Catéter venoso central, ele é indicado se o paciente está em alguma posição com risco de embolia gasosa, porque o acesso venoso central pode servir para tentar aspirar esse gás do ventrículo direito, se o paciente não tem acesso periférico adequado, se a cirurgia pode ter muito sangramento, se tem a necessidade de usar droga vasoativa. Um exemplo de técnica anestésica é fazer com sevoflurano e remifentanil, que é um opioide de duração curta, né? Quando você desliga a infusão, o efeito dele acaba. Se tiver hipertensão intracraniana grave, preferir anestesia venosa com propofol. Se for usar sevoflurano, ele é adequado até a dose de 1,3 cam. Elevar a cabeça pode ser uma medida efetiva para diminuir a pressão intracraniana, porque melhora a drenagem venosa. O CO2 precisa ficar entre 30 e 35 milímetros de mercúrio, então não é nem para hipoventilar, nem para hiperventilar o paciente. Para isso, a gente tem que colher gaso para ver se o jeito que a gente está ventilando está dando um gás carbônico adequado. Hiperventilar o paciente para tentar baixar muito o gás carbônico, vasoconstrigir, diminuir a pressão intracraniana, não é recomendado, só de modo muito transitório, se o paciente tem risco iminente de herniação. A pressão tem que ser controlada rigorosamente, então por isso que a gente pega a pressão invasiva, né? Para manter a perfusão cerebral, principalmente nos pacientes com hipertensão intracraniana. A gente precisa saber quanto que está a pressão na cabeça do paciente. Então, quando pega uma pressão arterial invasiva, a gente zera o transdutor de pressão no meato acústico externo. Geralmente, a gente deixa na altura do coração. Nesse caso, não, a gente deixa no nível do meato acústico externo do paciente para ter a medida da pressão na cabeça dele. O manejo de fluidos deve ser feito para manter uma perfusão adequada, mas sem causar edema cerebral ou elevação da pressão intracraniana. Geralmente, a gente usa cristalóides. É importante aqui evitar soluções hipotônicas em relação ao plasma. Então, às vezes, a gente usa um pouco de soro fisiológico ao invés do Ringer lactato, porque o Ringer lactato é um pouquinho hipotônico, mas também se a gente usar muito soro fisiológico, tem os problemas do soro fisiológico, acidose hiperclorêmica. Então, às vezes, se precisa de mais volume, pode-se colocar um colóide, o de escolha é albumina 5%. Os colóides artificiais, eles podem causar coagulopatia, por exemplo, que não é nada desejável nesse tipo de cirurgia. Tem que tomar cuidado com o estímulo doloroso. Geralmente se coloca pinos, né, para fixação da cabeça do paciente. E esses pinos são dolorosos. E nesse momento que o neurocirurgião fala que vai colocar o fixador, que vai colocar o pino, deve-se aumentar a analgesia do paciente, fazer uma dose sobressalente de opioide, ou já deixar feito um bloqueio de couro cabeludo, que diminui bastante a dor. O controle de dor pós-operatório geralmente é tranquilo, não é um pós-operatório tão doloroso, então pode ser feito com analgésicos simples e opioides mais fracos. E isso foi
resuminho ali que pode ajudar a gente a entender um pouquinho mais do que a gente vai fazer com aquele paciente. Nosso paciente de 30 anos, com tumor, com sintoma de hipertensão intracraniana, que vai para a neurocirurgia. Então, agora a gente voltou para aquelas mesmas questões. Nem todas a gente vai conseguir responder, mas algumas a gente pode pensar um pouco sobre elas. Então, vou solicitar a vaga de UTI? Geralmente, sim. Geralmente, esses pacientes vão para a UTI, eles precisam de monitorização neurológica, às vezes alguns não conseguem ser estubados, eles são pacientes que não podem fazer hipoxemia, não podem convulsionar, que tem risco de fazer rebaixamento do nível de consciência, então eles precisam de uma monitorização adequada. Vou solicitar reserva de sangue? Depende da cirurgia, depende de onde está o tumor, depende se está perto de vaso, o que vai acontecer. Então, é muito importante conversar com o neurocirurgião e saber o que está acontecendo e quais são os riscos dessa abordagem específica de tumor. Mas, em várias neurocirurgias, é necessário, sim, transfusão de sangue. O que vai verificar nos exames? Um monte de coisa. A gente pode ver num hemograma quanto que está o hematócrito do paciente, a gente pode ver o nível de plaquetas. Geralmente, para neurocirurgia, o paciente precisa ter pelo menos 100.000 plaquetas, ver o coagulograma. O coagulograma não é muito fidedigno, então a gente não tem um valor de coagulograma assim, nossa, tem que ter um INR de tal para conseguir operar, porque às vezes o INR não significa muita coisa, mas a gente precisa saber se o paciente toma algum anticoagulante, alguma coisa que tem que ser revertida, ou se está com uma coagulopatia grave, se precisa ser tratada. Técnica anestésica nesse tipo de cirurgia vai depender da cirurgia, se o paciente for ficar dormindo durante a cirurgia, geralmente é uma anestesia geral mesmo. Existem cirurgias para tumores intracranianos que são com o paciente acordado, então, às vezes, pode começar com uma máscara laríngea, aí o paciente não fica todo coberto, coloca uma cabaninha, ele fica sempre no campo de visão do anestesista e usa drogas de duração curta, mantém uma infusão baixinha de droga, espera o paciente acordar, tira a máscara, ele tem que ficar acordado para responder umas perguntas e fazer os comandos para ver se está tudo certo. Às vezes o tumor está numa área de fala, uma área muito importante. Depois se passa de novo a máscara e o paciente continua a ser operado. Em geral, se não vai ser feito isso, a gente usa anestesia geral mesmo e intuba o paciente, porque a cabeça vai ficar toda coberta. Você não vai conseguir chegar na cabeça. Então, é mais garantido que o paciente esteja entubado, geralmente um tubo aramado também, que não acotovela. Antes da indução, a gente precisa ver se o paciente está tomando alguma coisa, se ele tomou algum anticoagulante, precisa saber se ele já está recebendo algum anticonvulsivante. Geralmente eles recebem anticonvulsivante, porque lembrar que a crise convulsiva aumenta muito o consumo de oxigênio, então aumenta a pressão intracraniana do paciente, ver o antibiótico que precisa ser dado, ver se o paciente já tomou, se tem indicação de tomar, por exemplo, manitol. A pressão intracraniana é super importante, né? A gente precisa saber a pressão intracraniana, ou pelo menos estimar a pressão intracraniana, para manter a nossa pressão arterial média adequada, de modo a subtração das duas dá pelo menos 60 milímetros de mercúrio. A gente precisa tomar medidas para diminuir essa pressão intracraniana. Medicamentos não anestésicos podem ser necessários, anticonvulsivantes, antibióticos, o corticoide, no caso dos tumores. Indução do paciente, escolher se vai ser inalatória, se vai ser venosa total. Sempre o paciente precisa ser induzido de um modo que ele não tenha uma instabilidade hemodinâmica, porque se ele ficar hipotenso, vai diminuir a perfusão cerebral, se ele ficar hipoxêmico também, então a gente tem que ter um cuidado muito especial com a via aérea. Não pode ser um paciente que agita, que tosse também, porque tudo isso aumenta a pressão intracraniana.
Acessos, a gente tem que pensar muito bem, porque depois que o paciente começou a cirurgia, às vezes é muito difícil, às vezes só tem acesso ali ao pé, à perna, se precisar pegar um acesso central, às vezes precisa ser um femoral, se precisar pegar uma artéria, vai ter que ser uma pediosa, às vezes não é tão fácil assim, então, em muitos casos, vale a pena já pegar tudo antes, pegar um acesso calibroso, pegar um central, pegar uma artéria, já deixar tudo pronto, com um monte de extensor, né, porque vai ficar longe de você. E tudo isso já planejado antes. Muitas vezes vai ser difícil a gente manipular esses acessos e obter novos acessos, então eles precisam estar garantidos. Saber qual que vai ser a posição desse paciente, porque a gente precisa proteger as extremidades, precisa proteger os olhos, precisa evitar que o pescoço fique muito fletido, fique muito lateralizado, todas essas particularidades. Termômetro é muito importante, hipertermia aumenta o metabolismo cerebral, então a gente precisa manter esse paciente normotérmico. A hipotermia pode ser protetora para o cérebro, mas não é uma hipotermia desregulada, assim, deixar o paciente ficar frio, não é assim. Então, e tem muitos problemas também em relação à hipotermia, ela leva à infecção, prejudica a coagulação, tem vários outros fatores, então geralmente a gente tenta manter uma normotermia. E se o paciente estiver hipertérmico, a gente precisa resfriar ele com soro frio, com compressa gelada, várias coisas para tentar diminuir a temperatura desse paciente. Gasometria é muito importante porque a gente consegue saber o gás carbônico e o oxigênio do paciente, então a gente consegue ver o que precisa ser melhorado na ventilação. O transdutor da pressão arterial invasiva tem que ficar sempre na altura da orelha do paciente, não do coração. Ventilar esse paciente, mantendo o CO2 ali entre 30 e 35, mantendo saturação maior que 90, 92, evitando uma PIP muito elevada. Pressão arterial, vai ser aquela pressão arterial que deu uma pressão arterial média, subtraída pela pressão intracraniana, o paciente tenha pelo menos 60 milímetros de mercúrio. Então, aí você vai ver o que é a estimativa da pressão intracraniana desse paciente e fazer a conta. Os fluidos não podem ser hipoosmolares, você não pode, por exemplo, dar soro glicosado puro para o paciente, esse tipo de coisa. Não pode correr o risco de administrar, sei lá, água destilada ou soro, sei lá, a 0,45%, tudo que é infundido nele tem que ter uma osmolaridade pelo menos semelhante ali à do plasma. Também ter cuidado com hiperosmolaridade também, que pode levar à disfunção renal. Todas as nossas medidas, elas podem, ao mesmo tempo, proteger o cérebro do paciente e melhorar o campo do cirurgião. Então, tudo que a gente faz para diminuir a pressão intracraniana, fazer o propofol, deixar o paciente encefaloclive, deixar o CO2 entre 30 e 35, deixar a temperatura normal, 36, oxigenação boa, temperatura já falei, fazer o manitol se precisar, evitar a convulsão, evitar a dor, tudo isso a gente vai estar contribuindo para a cirurgia ser mais fácil e para o cérebro do paciente ser protegido. Alguns momentos são dolorosos, colocar o pino, manipulação de pele, periósteo é doloroso, o cérebro em si não dói, mas o periósteo dói. Dá para aprofundar a quantidade de analgésicos, então, você está com remifentanil, por exemplo, aumentar a dose nesse momento. Dá para fazer também bloqueio de couro cabeludo, que você bloqueia alguns nervos e tira a dor dessa região, que diminui muito a necessidade de drogas venosas. A gente precisa usar drogas com duração, geralmente só durante a cirurgia, para depois conseguir despertar esse paciente. Se a cirurgia for tudo bem, não for em alguma área que interfira com respiração, com drive respiratório, que causa arritmias, esse tipo de coisa, assim, que não seja... Geralmente, tudo que envolve tronco encefálico é complicado. Nesse aspecto desses problemas
de condições básicas para a sobrevivência. Agora, se não for esse tipo de coisa, a cirurgia foi bem, não teve nenhum grande sangramento, não teve nenhuma grande instabilidade hemodinâmica, dá para se tentar, sim, extubar o paciente em sala e para conseguir até fazer um exame neurológico precoce. Quando o paciente acordar, então é necessário fazer essa avaliação neurológica, ver se, pelo menos, ver o Glasgow, ver pupila, ver se ele movimenta os membros, essas coisas, e notificar o neurocirurgião caso haja alguma alteração. E se o paciente não acordar, também a gente precisa notificar o neurocirurgião, tentar entender se não é efeito residual de alguma droga, ou se realmente não tem algum problema, algum sangramento, um pneumoencéfalo, alguma coisa. E muitas vezes esses pacientes são encaminhados à tomografia para avaliação, se não existe nenhum problema aí possível de ser reabordado, por exemplo. E é isso, gente. Doutora, muito obrigada pela aula, viu? Gostei